Boa noite, irmãos. Estou pedindo para gerar o dispositivo. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, que o Senhor esteja com todos nós. Neste momento, vamos dar abertura ao início do culto de celebração, neste domingo, dia do Senhor, onde aqui no Ministério Guiando o Rebanho, a gente vai falar com Deus, trazer uma palavra especial ao coração de todos nós. Amém? Pode fechar seus olhos nesse momento. Senhor, santo, 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 santo é o Senhor, aleluia. Glórias e glórias te damos, Senhor, na beleza da tua santidade, por tudo aquilo que o Senhor é e representa para nós. Te buscamos, te desejamos e colocamos o nosso coração, Senhor, no teu altar, para que o Senhor possa, nesta noite, falar aos nossos corações através da mensagem, dos cânticos, dos louvores, de todo o processo, Senhor, em que aqui estivermos a te cultuar, que o Senhor receba com um incenso de aroma suave, de um perfume agradável no teu altar, no teu trono. Toma a nossa vida em tuas mãos. Te pedimos, Senhor, pelo pregador, o pastor Américo, te pedimos por todos aqueles que aqui estão neste momento conosco, participando dessa live, desse culto de consagração, e todos aqueles, Senhor, que no seu devido tempo verão essa live em outro momento, em suas casas, no seu trabalho, onde estiverem, que essa palavra possa tocar no mais profundo do coração de cada um de nós, e que o Senhor se sinta honrado por estarmos levando a tua mensagem a todos aqueles que necessitam de ouvir e aprender. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, amanhã e por todo sempre, é o que nós desejamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Pastor Américo vai trazer louvor agora a cada um de nós. Aleluia, bendito seja o nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor. Os reinos se abalam,
dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, aleluia, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quero reforçar aqui o pedido, ajude-nos com o quilo. Você que tem aí, que pode doar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Ah, pastor, eu posso doar mais de 1 quilo. Doe aquilo que Deus colocar no seu coração. Se, pastor, eu quero doar uma cesta básica, doe uma cesta básica. Nós estamos precisando da sua ajuda. Nós queremos ajudar pessoas que já foram da igreja que eu pastoreei há muitos anos atrás, né, de Santa Margarida, estão nos telefonando porque estão precisando de ajuda. Então nós estamos pedindo ajuda para poder ajudar essas pessoas. Se Deus tocar no seu coração, não encolha a sua mão, ajude-nos. Deixou sua glória, procura amor, deu seu sangue, derramou de grande. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, Deus seja para uma estrela da manhã, o cantor da vida, príncipe da paz grande, é o Shaddai Santo de Israel. Glória e todo o louvor. Bendito seja o nosso Deus que tem nos dado tão poderosa salvação. Glória seja dada ao nome do nosso Cristo. No Brasil hoje nós estamos celebrando o Dia da Bandeira. Eu não tenho ainda uma bandeira brasileira que eu não tive condições de comprar, mas eu tenho há muito tempo, né, já comigo a bandeira de Israel. E mediante o que está acontecendo em Israel, eu quero engrandecer ao nosso país por ter muitos israelitas habitando aqui nessa nação. Eles fortalecem a nação com a sua riqueza, eles fortalecem a nação com a sua presença. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso país, falando humanamente. Deus seja louvado pelo nosso Brasil, por ser um país laico. Oramos, glorificamos a Deus por tudo e pedimos que Deus possa honrar a Israel na sua defesa.
A Israel toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A bandeira de Israel tem a estrela de Davi, azul e branca, falando da grandeza de cima e da paz dos nossos corações de baixo e de outras coisas que as pessoas trazem e que são bem-vindas ao coração, não só dessa bandeira, mas dessa nação abençoadora e abençoada. Que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe o Brasil. Nós somos um país que temos aí 200, alguns anos, centenas de anos, muito mais do que isso. Foi 1500, 2500 e poucos anos, 2023 agora. Então você vai ver, dá 500 e poucos anos de existência. Diante desses países que nos antecederam na existência, estou falando por inspiração, é bom a gente sempre preparar para falar, mas estou falando aqui por inspiração. Então temos 500 e poucos anos de existência. Diante desses países da Europa, do Oriente Médio, nós somos ainda um bebê, nós estamos ainda caminhando. Mas o Brasil tem tido uma grande força, do conhecimento de toda a terra, que o Brasil é um país abençoado. Não só pelo seu clima, mas também no solo, produz tudo que planta, que dá, e também pelo povo que aqui tem. É um povo trabalhador, um povo abençoado, um povo de coragem. Assim como em muitos países também temos aqueles que não querem nada, não querem fazer nada. Mas em geral o povo brasileiro é trabalhador, um povo que sustenta essa nação, é um povo pacífico, é um povo que é maleável, é um povo que sabe ponderar, sabe esperar, e às vezes eu fico pensando, tem até paciência demais. Mas celebramos hoje, 19, de novembro, se não me engano, é o Dia da Bandeira. Estamos falando que é o Dia da Bandeira, é o Dia da Bandeira. 19 de novembro, Dia da Bandeira. Então, que seja honrada a bandeira brasileira em tudo que ela representa. Está escrito ordem e progresso. Que tenha ordem e que tenha progresso. E que a nossa bandeira permaneça verde e amarela, azul e branca, recheada de estrela. Nós somos um país que somos abençoados por Deus, e um país que recebe todas as pessoas que aqui chegam com carinho, seja negro, amarelo, pardo, branco. O Brasil não é dos negros, o Brasil não é dos brancos, o Brasil não é dos amarelos. O Brasil, na realidade, é dos índios que aqui habitavam e que foram colonizados, e que agora se levanta esta potência, esse país poderoso que aqui está, abençoado por Deus, e bonito, como diz o poeta em sua canção, por natureza. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Israel. Vou ainda continuar pedindo a sua ajuda na campanha do quilo. Traga o quilo. Tem pessoas que estão telefonando para a gente, estão passando necessidade e nós queremos ajudar. Alguns meses atrás nós já ajudamos essas pessoas, mas agora estão pedindo socorro novamente. Se nós conseguirmos ajuda, vamos ajudar. Se não conseguirmos ajuda, não vamos poder ajudar. Então vamos dar início aqui, que o nosso irmão já abriu o culto, já louvamos a Deus. Deixa eu pegar água, que esses 3 dias de calor aqui no Brasil me deixou meio quebrado. E vamos à mensagem de hoje. Quero pedir aqui o nosso pastor Jorge, que se faz presente no nosso local de adoração e culto, que ele possa vir fazer a oração para nós podermos ministrar a palavra do Senhor, que ela possa trazer bênção aos nossos corações. Pastor, faça a oração. Chega para cá. Cristo, abençoe nessa noite, que amém. Trazer a mensagem. Glória. Vou usar o seu microfone no culto. O Senhor vai dar sabedoria para cada um de nós recebemos a tua palavra, que
Que a tua palavra ela venha transformar nossas vidas. Amém. Que ela venha cumprir o teu querido na vida de cada um que está chegando. Abençoe Por isso eu o céu. peço nesse momento, o Senhor venha repreender toda ação Abençoe inimiga teus que venha filhos. tirar a atenção do teu povo para a tua palavra, para a tua honra e mensagem glória dessa do noite. teu nome. É que eu lhe peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Livro de Jó, capítulo 14. Livro de Jó, capítulo 14. Jó começa dizendo assim no versículo 1. A paz do Senhor, meus irmãos. Diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. No versículo 7 diz assim: porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Jó vai dizer assim: o homem porém morre e fica prostrado, expira o homem, e onde está o homem? Senhor, fala aos nossos corações e ajuda-nos nesta mensagem. Abra sua Bíblia ainda no livro de Jó 42, versículo 1, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus projetos pode ser frustrado. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Jó está passando, está vivendo uma situação difícil no seu período existencial. Jó viveu, como nós falamos aqui no Brasil, na sombra do boi, né? Viveu abastado, viveu com riqueza. Você, quando ouve falar em Jó, você vê, Jó era um homem que participava de julgamentos, participava de juízos. Jó julgava e era justo. Jó era visto pelas pessoas como uma pessoa justa, que não mexia com ninguém, respeitava todo mundo. Um homem temente a Deus e de grande sabedoria, pois ele sabia negociar, sabia fazer negócio de maneira honesta, de maneira correta, ao ponto de ele não temer pelos seus negócios qualquer tipo de pecado, ganância, ou que ele viesse a quebrar algum tipo de princípios divinos. Jó era um homem reto, não era perfeito, mas era reto naquilo que ele fazia, em tudo que ele fazia. Jó tinha sua família, criou seus filhos no temor do Senhor, criou seus filhos com sabedoria de Deus, vivia com a sua esposa de maneira harmônica. Tu não vê em local nenhum a mulher de Jó reclamar de Jó, a família de Jó reclamar de Jó. Você não vê em lugar nenhum também escrito que a família de Jó comungava com a fé de Jó. Você não vê esse escrito. Bem, na verdade, você vê a própria mulher de Jó chegando para ele: amaldiçoa esse teu Deus aí, morre, por causa da situação que você está. Você vê que ela tinha fé, mas não como a fé de Jó. E ainda assim você vai ver Jó dentro de uma integridade dele para com Deus, da sua crença, o Deus da sua salvação, o Deus a quem ele atribuía toda a sua conquista, toda a sua riqueza. Nós vamos ver isso e entender quando Jó olha para sua esposa e diz: olha, falas tu como uma louca, Deus me deu tudo, e se ele tirou, ele continua sendo meu Deus. Se ele me der, ele é Deus. Se ele não me der, ele é Deus. Se ele tirar, ele é Deus. Se ele me matar, ele continua sendo meu Deus. Jó está vivendo uma realidade na vida dele, a qual ele foi pego, como dizia minha mãe, de supetão, né? De supetão, ele pum, pegou, começou a viver algo que ele não esperava. Quando todos os planos, projetos e propósitos da vida de Jó estavam em alta,
as coisas andando, tudo dando certo, de repente, chega um homem correndo e falou: olha, desceu fogo do céu, e ele ainda vai falar assim, sem discernimento, desceu fogo de Deus, porque veio de cima de Deus. O outro vai dizer: ó, veio um redemoinho e destruiu toda a tua plantação, até a casa caiu, os teus filhos que estavam embaixo morreram. E já começa, isso foi uma coisa atrás da outra, as más notícias chegando, e Jó tentando equacionar aquilo, suportando tudo aquilo, vivendo no meio de uma sociedade religiosa que não tem conhecimento de Deus nem comunhão com o mesmo, não sabem, a maioria das pessoas desde aquele tempo até o dia de hoje, são religiosas, servem a Deus pelaquilo que as pessoas falam para ela, que ensinam para ela, de maneira tradicional. Você começa, parece que verdadeiramente vale-se o adágio que as pessoas falam aí, né? O provérbio que as pessoas falam, a voz do povo é a voz de Deus, mas não é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo mesmo, já diz assim, ó, a voz do povo, aí o outro vai comparar, é a voz, não é a voz de Deus, é a voz do povo. Então nem tudo que as pessoas estão falando e ensinando é aquilo que Deus projetou para o ensino da sua igreja, para o ensino de seus filhos. Jó está lá, provavelmente, vamos conjecturar, sentado no seu escritório, na sua casa, e de repente chega o camarada, está tudo dando certo, todo mundo com seu salário em dia, todo mundo recebendo, as pessoas que trabalhavam para Jó, segundo os historiadores, trabalhavam de boa vontade, porque Jó, além de ser rico, ele era um bom patrão e cuidava daqueles que serviam a ele. Jó era uma pessoa justa em tudo, porque quando o diabo chega para acusar Jó, diante do trono do Altíssimo, o Altíssimo, ó, viste lá o meu servo Jó, Deus se comprazia na vida de Jó, tinha satisfação na vida de Jó. Deus olhava para a vida de Jó e se deleitava, degustava-se de ver aquele homem andar nos seus princípios, no centro da sua vontade, da sua palavra. Jó era perfeito? Não existe homem que não peque, não existe homem perfeito, mas Jó era reto naquilo que ele fazia, e os olhos de Deus estavam sobre Jó, e as bênçãos, quando a Bíblia diz que as bênçãos viriam sobre o povo de Deus, olha, presta atenção que o pastor Américo vai falar, as bênçãos vai vir sobre o povo de Deus, bênção vai vir sobre aqueles que são povo de Deus. Que é povo de Deus? São aqueles que andam no centro da vontade de Deus, são aqueles que não são perfeitos, mas são retos no seu caminhar, são aqueles que andam pela palavra. Andar pela palavra não é comer como passarinho da boca dos outros, andar pela palavra é nascer de Cristo e entrar dentro da epístola de João e ouvir Deus falar para ti pela boca daquele homem, a minha unção ensinará os meus filhos. Então a unção do santo que está em ti ensinará você o caminho correto. Ah, pastor, agora você é filho de Deus, agora você tem que botar o teu joelho no chão e falar: Senhor, dai-me discernimento, me ensina a tua palavra e agora me ensina a discernir, me ensina a ter comunhão contigo, me ensina a te conhecer, me ensina a te sentir, me ensina a te invocar, me ensina a andar dentro dos teus padrões, me ensina a andar dentro dos teus princípios, porque se Deus não ensinar o homem, ele vira um joguete na mão dos falsos obreiros, que a Bíblia classifica em João capítulo 10, versículo 10, como aqueles que vêm para matar, roubar e destruir. Quantas pessoas foram roubadas? Eu vi muito sério, enganadas. Ah, pastor, mas deu pela fé? Não deu pela fé. A fé, aprenda de uma vez por toda, pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Junto está falando de que ele? Sentimento ou palavra? Então fé é verdade que Deus deu e não muda, são princípios imutáveis. A crença que o homem tem, ele acredita nela. Então junto a minha crença nessa verdade, eu digo: eu tenho fé, porque agora eu tenho aquilo que eu posso ser a minha regra e a minha prática. Isso me dá os princípios divinos, me ensina a pisar. Então Jó, ele está dentro desses princípios, Deus está com os olhos fitos nele, e a própria força da natureza divina, que ocupa todo o planeta Terra, porque Deus
Nós vivemos e nos movemos nele. Ele trata de trazer para os seus filhos o melhor da terra. Quando ele diz ali, ó, e os meus filhos, meu povo vai comer o melhor da terra. O povo de Deus que vai comer o melhor da terra é aquele que anda nos seus princípios, que faz a sua vontade. Quem é aquele que me ama, disse Jesus? Aquele que pratica a minha palavra, anda na minha palavra. Então, quando eu estou andando na palavra de Deus, eu sou próspero. Ainda que aos olhos das pessoas chegam e falam, está faltando isso, está faltando aquilo, falta. Mas nem sempre as falta diz que eu tenho necessidade de tudo. Deus vai suprir as necessidades que urgem, que são urgentes, que são imediatas. Você sempre tem em suas mãos, e aos poucos você vai ver que de glória em glória, de fé em fé, Deus vai fazendo as coisas acontecer. Então, quando você coloca isso no seu coração e começa a viver a verdade do Evangelho e andar nos princípios divinos, Deus começa a trazer as bênçãos para as suas mãos. Você começa como Jó, vê a sua vida prosperar. A maior prosperidade da vida de uma mulher, de um homem, não é possuir ouro e prata, é possuir uma vida com Deus. É quando Deus olhar para você, poder falar para o diabo lá, viu lá o meu irmão fulano de tal, viu lá o meu filho fulano de tal, viu lá fulana de tal, que agora, depois que me conheceu, não come mais no coxo do teu salão, não se prostitui, não adultera, não vive no roubo, não é olho grande, não é fofoqueiro, não fala mal da vida dos outros, não rouba, não pratica injustiça, anda com o coração agarrado na minha lei de noite e de dia e me serve, e é reta em tudo que faz, é reta em tudo que faz. Isso agrada a Deus. Jó era desse tipo, esse homem. Mas Jó agora está sofrendo. Nem sempre o sofrimento que nós temos vivido, temos passado ou vamos passar, são provenientes de pecado que você está cometendo. Não, não é. A Bíblia nos mostra no livro de Jó, que depois que o sofrimento de Jó chegou a um ponto, Jó ele vai começar a olhar para o mundo à sua volta, porque a natureza fala também. Ela pode falar de maneira positiva ou pode falar de maneira negativa. Aqui Jó começa a ver as realidades da natureza e querer aplicar na vida do homem para si próprio, para a sua própria existência, para o período existencial do ser humano, aquilo que acontece na natureza. Não dá. Nós somos racionais, aquilo que acontece na natureza acontece por força de mudança de tempo, pelos intempéries do tempo, mas aquilo que acontece conosco é proveniente das nossas ações e atitudes, de nossas escolhas. Então Jó começa a ficar meio que perdido por causa do seu sofrimento, e ele vai dizer assim, ó, uma árvore tem mais sorte do que o homem, porque o homem nasce, morre, e depois ele, ó, não existe mais, já era, ninguém sabe para onde ele vai. Quem já encontrou com o morto e deu um bom dia, boa tarde com ele em algum lugar aí? Ninguém. Jó diz assim, ó, não tem sorte o homem vive, trabalha, é como as fagulhas de fogo que voam para o alto, duro período de tempo, e depois ele é esquecido para sempre. Aí Jó diz assim, ó, a árvore, ela tem mais sorte do que o ser humano, porque mesmo se tu cortar ela, depois de você tirar ela de lá, e ela cair no chão, quando ela for regada pelas chuvas, pelas águas, pelas chuvas sazonais, ela vai brotar novamente, vai crescer, vai dar folha e ter frutos. Jó vai falar, isso que é bênção, isso que é vida. Só que tudo que é feito, tudo que existe no lado humano, a Bíblia diz que está entesourado para fogo, vai ser tudo destruído. Mas o homem que Deus criou, aquele deu ele o Espírito, esse homem, ele é para sempre. Deus não criou um homem para viver um período de tempo e depois deixar de existir. Deus criou o ser humano, corpo, alma e espírito. Antes ele era um espírito que existia em Deus. Deus prepara o receptáculo para o espírito do homem. Ao infundir esse espírito no homem, traz à existência a alma vivente, que ela passa a ter uma comunhão com Deus por meio do espírito e do intelecto que Deus deu a ela. Mas o homem é um todo, é um ser completo. Então, a árvore não tem mais sorte do que o homem, mas quando nós estamos dentro do olho do furacão, nós às vezes somos tentados a olhar para as coisas e achar
que o Antônio, o João, o Joaquim, a Maria tem mais sorte do que eu. Até mesmo as pessoas que estão à volta, quando olhavam para Jó, poderiam falar: olha aí como esse está, coitado da vida dele, olha como ele está vivendo. Aos olhos humanos, aquilo que acontece com você, na sua casa, na sua vida, com você do outro lado da telinha, as pessoas não conseguem entender, não conseguem vislumbrar a beleza de Deus ali, não conseguem ver nada de Deus ali. Não, tudo, aí começa o dedo acusador. A própria mulher de Jó, que tinha comunhão, que conhecia Jó, não só como um homem, mas conhecia Jó naquilo que ele queria, naquilo que ele fazia, como homem, como marido, como aquele que dava-lhe carinho, que supria as suas necessidades. Ela mesmo vai entrar em parafuso, amaldiçoa esse teu Deus e morre, abre mão dessa tua fé, olha, rapa fora disso aí, vai ficar toda a vida assim, falando: olha como que você está. Os amigos de Jó, quando chegam perto de Jó, começam a jogar palavras, buscando condenar Jó em alguma falha, algum problema, ainda que Jó viesse com palavras sábias e penetrantes se defender, ainda ficava no ar aquele pensamento positivo: esse camarada está todo ferrado, está todo torto, não tem nada para ele, olha como ele está, esse cara era rico, perdeu tudo, os filhos morreram tudo, os bens foram destruídos, caiu fogo de Deus do céu, é de Deus porque vem do céu, é de Deus, nem tudo que vem do céu é de Deus, porque a Bíblia diz que o diabo está nos ares, o diabo está nos ares, o trono de Satanás é nos ares, o trono de Deus, segundo Paulo, é no terceiro céu, acima do terceiro céu. Deus está sentado no trono de glória e o seu trono está firmado para sempre. Agora o diabo, ele vive por rodear a terra, ele não tem trono nenhum. A gente fala trono por sentido de força, porque ele tem o reino das trevas, o reino da mentira, o reino da iniquidade. E quando as pessoas viam Jó sofrendo, atribuíam a Jó pecado por causa do seu sofrimento. Como nós olhamos para a vida das pessoas, olha aí, olha como está a irmã fulana, ela dá uma olhada. Antigamente ela estava aqui na igreja firme, era metida santarrona, fulano de tal, era metida pregadorzão, olha lá o que está acontecendo com ele, olha lá a vida da esposa, olha lá a vida do esposo daquela irmã, que era fogo puro do reteté, olha o que está acontecendo com os filhos dele. Mais do que nunca, esse texto nos mostra que filho não tem nada a ver com a vida do pai, nem o pai a ver com a vida dos filhos. Os filhos de Jó morreram por causa dos pecados deles, e Jó foi preservado. Ainda que o diabo entrou na saúde de Jó e fez ele ficar cheio de úlcera, de ferida, fedendo, fedorento, um homem rico, que outrora era querido por todos queriam ficar perto dele, naquele momento ele estava lá sozinho. E cumpre-se aí a palavra que as pessoas gostam de dizer, né? No mundo gospel, há momento que vai ser só Deus e você. Você vai ser abandonado por amigo, por vizinho, por colega, por todo mundo. Vão ficar de longe para ver a sua destruição final. Na maioria das vezes tudo frouxo, sem comunhão com Deus, sem princípios, sem qualidade de vida com Deus, ficam de longe olhando. Porque se é justo, se levanta. Quem é justo se levanta contra a injustiça, não tem jeito. Quem não é, cala a boca. Quem cala a boca consente, quem consente é conivente, quem é conivente é culpado, não tem jeito. Porque os moradores de Sodoma e Gomorra morreram todos, Deus só poupou Ló e as suas duas filhas, estavam todos no erro do pecado. O que se calava era conivente, o que era conivente era culpado do mesmo jeito, e morreram, pereceram todos. Ali Deus fez todos perecer. Então, às vezes, quando nós olhamos para a nossa vida, talvez você está aí, você olha para o momento, para as desgraças, para as percas, para os prejuízos, para as traições, para as falsidades, e é verdade, isso dói. Se não é Deus, há muitos seríamos consumidos, há muitos tínhamos sido derrotados, mas o Senhor está lá. Independente daquilo que o diabo faz, Deus é infinitamente maior do que tudo para te levantar e te honrar. Quando eu olho para Jó vendo, dando mais valor à árvore do que a ele mesmo, eu vejo que Jó, por causa da pressão, da opressão, da dor, das feridas abertas, do prejuízo financeiro,
que aos olhos humanos, quem tem aí 10, 12 bilhões de empresa, de lucro, né? De capacidade financeira, e de repente ele chega a estaca zero, não tem mais nada, nem um centavo, e só restou para ele feridas, úlceras, desprezo das pessoas, e os amigos que vinham, não vinham para contribuir financeiramente com nada, vinham para tentar descobrir algum pecado ou falha na vida de Jó. O que é que ele está fazendo? O que é que ele está pecando? Não tiveram a capacidade de dobrar o joelho e consultar ao Senhor, porque Deus falou, fala, está falando e vai falar sempre. Então as pessoas hoje, elas se assentam no trono de Moisés e começam a querer ser Deus. Esse é que é o problema da humanidade. Nós estamos vendo isso aqui nos amigos de Jó. Mas Deus, que sabe, que entende tudo aquilo que ele criou e fez, é projeto de Deus no homem. Deus criou o homem com a capacidade de desenvolver um caráter tão santo, para ser semelhante a ele, não dá para ser igual, mas semelhante a ele, quase 99,9%, para que você possa se relacionar com ele. Então, quando o homem vê alguma falha, se ele não tomar cuidado, ele se assenta na cadeira de Moisés para julgar, ele começa a querer manipular, ele começa a querer trazer ideias que sejam de sentenças para ele dizer, para condenar, para absolver. Isso acontece na vida de todo mundo. Está errado, pastor? Não, isso é um defeito do homem por causa do pecado. Mas quando o homem se torna espiritual, ele é como Cristo, ele cala. Quando levaram aquela prostituta diante de Jesus, e aí, Senhor, nós a pegamos em adultério. Jesus sabia que ela era adúltera. Se ela não fosse adúltera, eles não levariam ela diante de Jesus. Jesus poderia falar, agora você está aqui, né? Ó, você saiu com o Joaquim, o Antônio da barraca, você saiu com o Joãozinho, você saiu com o Manuel, você saiu, olha, eu sei que todo mundo que você pecou, mas eu vou ser misericordioso. Não, Jesus calou-se. Jesus nos ensina ali que diante de fatos que a vida nos apresenta, de surpresa assim, nós devemos se calar e buscar a Deus, buscar a resposta do Pai, olhar, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso na sua vida? Você que está aí do outro lado da telinha, você talvez que tinha sua empresa e agora você colocou pessoas erradas do seu lado, te roubaram, te enganaram, passaram a perna, te ludibriaram, e hoje você não tem nada, só tem dívida. Porque você hoje está aí chorando, porque você perdeu aquilo que você tinha, porque você agiu de maneira errada, não ouviu a Deus, ouviu o diabo, pelos seus vícios tu destruiu, tu tirou das tuas mãos tudo aquilo que tu tinha, tu perdeu. Porque você hoje está chorando aí, porque o teu marido foi embora, está com outra, porque você levou a outra para dentro de casa, sem pedir discernimento a Deus. Você entrou em sociedade que tu não pediu discernimento a Deus. Você trouxe pessoa para perto de você que você não pediu discernimento a Deus. Você sendo filho de Deus, você tomou as rédeas da sua vida. Você não entregou a sua vida ao Senhor. Já era o tipo do camarada que ele entregava a vida dele a Deus. Deus o prosperava de todos os lados. Deus prosperava de todos os lados. E depois que ele entra dentro daquele turbilhão, né, daquele furacão, daquele twister, daquele vendaval, as pessoas próximas a Jó, ao invés de estender a mão, não, sentaram do lado de Jó e começaram, alguma coisa de errado tem, eu não disse? Aí começa a surgir lá de dentro. Eu já vi pessoas fazer isso. Eu não disse, olha lá, eu sabia que uma hora alguma coisa ia acontecer. Está mostrando quem ele é. Começa a sair lá de dentro as impurezas. Aí começa a suspeitar do amigo e aquilo fecha o coração dele. Que aquele indivíduo que era um camarada honesto, uma pessoa certa, correta, reta, parece que todo mundo se afasta dele. E muitas das vezes nós ajudamos o injusto, ajudamos o impuro, ajudamos o incorreto e achamos que estamos fazendo grande vantagem. E nem sabemos que aquela pessoa é impura, é desonesta, é incorreta, não tem vida nem com Deus. Quer nem saber de Deus e nem de você que está ajudando ele. Só está aproveitando a oportunidade. Por quê? Não se pede mais discernimento a Deus. Então quando a gente vê as pessoas fazer isso, a culpa, muitas das vezes, é da própria pessoa que não vigiou. Mas em outras situações, como o fato que nós estamos discorrendo,
A culpa não era de Jó, que agora está olhando para uma árvore. Talvez você está olhando assim, caramba, meu casamento acabou. Eu vejo amigos meus que têm 2, 3 mulheres espalhadas por aí. Pega aqui um pouco, vai para lá, viaja, fica com a outra lá, viaja para outro lugar, fica com a outra e é feliz. Eu procurei ter a minha esposa, hoje eu estou vivendo tudo isso. Eu que tratei bem, que cuidei, agora eu estou vivendo isso. Talvez tu está vivendo isso com tua esposa, com teu esposo. Talvez você está vivendo um momento difícil na sua empresa. Talvez que você, uma pessoa reta, que buscou servir a Deus, que buscou trabalhar, que buscou um lucro honesto, dizimou, ofertou, adorou a Deus com a sua vida, com a sua fazenda, com os seus bens, e hoje você vê tudo, saindo pelas tuas mãos, mesmo que você feche, as coisas estão saindo. Você pode imaginar comigo? Pode imaginar comigo? Vamos imaginar aqui? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ver. Caramba, Jó tinha tudo pago, os impostos tudo pago, os empregados pagos, tudo dando certo, e de repente as coisas começam a acontecer, e coisas que nunca iam acontecer. Fogo cai do céu, aparece um redemoinho e mata tudo. Vem um bando de ladrões, nômades, e roubam todos os teus gados. Jó está acontecendo uma coisa atrás da outra, e Jó começa a ficar assim agora. O que está acontecendo? O que ele está vendo? Aí as pessoas começam a dizer: Jó, olha, tu está errado, tu está em pecado, o fogo foi de Deus. Se Jó não tem uma vida com Deus, se Jó não tem maturidade, Jó chuta o balde, na hora, começa a olhar para Deus e falar igual os pastores modernos de hoje: exige de Deus, porque você é filho, fala, eu exijo. Aí esquece que ele é criatura, esquece que ele tem que ter respeito com o Criador, que ele não pode exigir nada. E Deus fala assim: pode o barro, pode o barro querer gritar com o olheiro que fabrica ele, querendo alguma coisa? Não pode. O olheiro é que está amassando o barro. A turma em volta de Jó, os amigos de Jó, a esposa de Jó, os filhos que já haviam sido mortos, já estavam nessa lugar. Agora, o que resta para Jó é dívida, perca e amigos que estão ao lado de Jó, tentando descobrir a falha de Jó. Você não vê? Nenhum deles dizia assim: Jó, eu vou te levantar novamente, eu vou adorar a Deus e vou adorar a Deus na sua vida. Você não vê fazer isso. Jó, um homem que era justo, que alimentava a pobre, que sustentava a pessoa, que levantou muita gente no seu tempo, que ajudou muita gente, inclusive até alguns daqueles amigos que estavam ali. Agora Jó está sendo julgado por essas pessoas. Agora Jó está com os olhos acusativos sobre ele. As pessoas buscam algo para querer justificar o que está acontecendo com Jó por meio da falha dele, da sua falha de caráter, da sua falha de conduta. O que você está fazendo, Jó? A realidade do texto é essa. E Jó está lá: eu não estou fazendo nada, meu caminho é justo, estou reto diante do Senhor, eu estou despido diante de Deus, Ele me conhece, o meu levantar, o meu assentar, eu tenho sido reto, tenho andado com o Senhor, e Deus sabia disso. Mas o silêncio de Deus em meio ao sofrimento é para que o nome dele seja glorificado. Agora, abre o teu coração para receber o que Deus vai falar para você. Deus estava olhando para Jó. Deus confiou a Jó riqueza, mas para colocar Jó, isso acontece em todas as áreas da vida. No exército acontece isso, na marinha, na aeronáutica, na PM, no corpo de bombeiro, na vida familiar acontece isso, nas empresas, em todo lugar. Para você galgar mais um degrau, você passa por uma, o quê? Prova. Você tem que passar por um teste, você tem que passar por uma avaliação. Deus estava tirando da vida de Jó aquilo que não contribuía para Jó. Ah, pastor Américo, os filhos de Jó não contribuíam nada na vida de Jó, zero. Eram péssimos filhos. Eles cresceram debaixo de uma educação justa, reta e de princípios retos. Mas eles se banqueteavam. Quando a Bíblia diz aí que eles se banqueteavam, eles faziam festa e se banqueteavam mesmo. Faziam de tudo. Aí Jó ia lá, sacrificava por eles. Não, meus filhos devem ter cometido algum pecado. Ele sabia que o pecado estava lá.
Ele sabia. Jó sacrificava para que pudesse cobrir a iniquidade dos filhos. E Deus olhava tudo isso. Os filhos de Jó eram prósperos, não porque eles eram prósperos. Os filhos de Jó eram prósperos porque a bênção da prosperidade estava sobre seu pai. E a prosperidade de seu pai era tanta que atingia a vida deles. Hoje é a mesma coisa. Tem pessoas que é próspera porque está debaixo de um governo próspero. Tem pessoas que é próspera porque está debaixo da mão de alguém próspero. Tem esposas que são abençoadas, vivem de maneira regada, porque está com o marido próspero. Tem marido que ele tem segurança, né? Que ele tem respeito das pessoas, porque ele tem uma mulher próspera, de caráter, que respeita o lar, respeita a casa, não se prostitui, não traz vergonha para a família. Tem empresas que é próspera, não é porque ela é próspera não, às vezes o patrão, o dono daquela empresa é um miserável, tinha que estar morrendo de fome. Pastor, estou falando a verdade, mas o gerente que tem lá é de Deus, para que Deus possa sustentar aquele gerente, para que Deus possa sustentar aquele agente de venda, Deus tem que manter aquela empresa em pé, seja igreja, seja o que for. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai prosperar aquele patrão, porque aquele patrão tem aquele homem lá do lado dele. Pastor Américo, o que é isso? Olha, José do Egito chegou na casa de Potifar. A casa de Potifar era uma verdadeira baderna, tudo desorganizado, desde os empregados ao gado, a plantação e a própria ordem da casa dele. Potifar vai no mercado comprar e olha aquele jovem forte, bonito, boa aparência, e eles interrogavam os escravos, falavam: você fala hebreu, hebraico? Falo. Você sabe falar língua egípcia? Sei. Quantos idiomas você fala? Vamos supor, eu falo 2, 3 idiomas. Você sabe ler e escrever? Sei ler, escrever e fazer quanto? O quê? Quanto custa esse escravo aqui? Olha lá os dentes dele, porque olhava igual cavalo. Olha o estado físico, não olhava o estado emocional, porque ele não queria saber que era chicote mesmo, é couro, para servir de bar de couro. Vou te levar, estou comprando a minha mercadoria, vamos embora. Quando ele compra, José vai amarrado, amordaçado, sem poder nem falar nada, ó, a cabecinha baixinha. Mas quando José chega na casa dele, que ele veste José, dá liberdade a José e começa a ver as virtudes de José, ele poderia ser um homem idólatra, ímpio, adorador de ídolos, mas ele era um homem de visão. Ele era um pecador, mas era um homem de visão. Tinha uma mulher pecadora dentro de casa, mas ele era um homem de visão quanto a negócio. Começou a ver tudo que José botava a mão, prosperava. Esse cara bota a mão, prospera. Botou a mão lá no meu jardim, prosperou. Botou a mão no meu gado, prosperou. Ele soube fazer isso, soube fazer aquilo. A contabilidade da minha casa. Vem cá. Quem é o meu mordomo mora aqui? Você, a partir de hoje, você é o mordomo geral da casa. Vou te confiar por 3 meses essa missão. Aí deu a José, pronto. Acabou. Abaixo de Potifar, o dono da casa era José. Por isso que aquela mulher endemoniada, ímpia, começou a olhar para José. Que depois de Potifar, o cara mais poderoso daquela casa era José, escravo. O cara organizava, o cara pagava, o cara prosperou gado, prosperou plantação, o cara organizava tudo. Quando Potifar chegava no seu trabalho da corte de Faraó, estava tudo organizado, tudo feito, até a mulher dele estava mais bonita, mais bem arrumada. Aí pronto, aquela endemoniada foi para lá. Potifar era próspero por causa da presença de quem? José do Egito. Hoje tem patrões que tem empresa que é assim, camarada, tem lá um servo de Deus. Pastor, e às vezes ele não tem nem um servo de Deus, mas tem uma pessoa que pela força moral, pela vida que Deus deu, é um camarada que é íntegro naquilo que faz, ele é reto no que faz, nem é crente, nem conheceu Jesus, mas ele é reto no que faz, ele é justo no que faz. Deus prospera a justiça, Deus prospera a retidão.
Ah, pastor, por isso que você vê muita gente que não professa o nome de Jesus, mas Deus não faz acepção de pessoa, e Deus enriquece essa pessoa, e quando Ele tem plano e propósito na vida daquela pessoa, Ele traz aquela pessoa para Ele. O que eu quero dizer, a prosperidade está em ser reto e servo de Deus. A prosperidade está em você ter Deus e agir da maneira que Deus nos ensina. Então, quando eu olho para Jó, um homem próspero, e agora está debaixo de uma opressão satânica do inferno, quem olhava para Jó podia dizer assim: camarada, ó, vem cá conversar comigo, aqui no cantinho, dá uma olhada para o estado do camarada lá, olha, dá uma olhadinha comigo, ó, olha ali, gente, ó, cheio de ferida, todo sujo, fedendo, que ninguém aguenta ficar, nem a mulher dele aguenta mais ir perto dele, cheio de mosca, para as moscas e os mosquitos ir embora. Por isso que Jó vai se sentar na cinza, ele jogava cinza para as varejeiras não botar bicho na ferida dele, por isso que ele jogava cinza no corpo dele. Olha como é que o camarada está, olha quanta coisa ruim está acontecendo com ele, ainda diz que é crente, hein? Ainda diz que crê nesse Deus que ele serve aí. Aí o diabo não conseguiu fazer com os amigos, levou a mulher, olha, nega esse Deus, amaldiçoa e morre. Ele vai falar: tu falas como uma louca. Então qualquer um que olhasse para Jó ia dizer: olha o que está acontecendo com esse camarada, ó, tem pecado, ó, tem pecado, não tem chamado, não é de Deus, coitado, é um pobre coitado, é um sonhador, tá aí, ó. Ele deu sorte por um período, mas agora nós estamos vendo verdadeiramente como ele é. Isso na visão do homem. Aí esses homens se assentam: Jó, tu está em pecado, em pecado tu foi gerado, Jó. Tu não pode ser um homem justo, porque olha como que tu está, olha o estado que tu está. Quem é você para querer dizer e clamar por justiça? E Jó sabia da sua integridade. Depois ele falava, mostrando a sua justiça: ó, saí do ventre de minha mãe, e depois que eu assimilei as verdades, tenho andado com Deus, tenho sido justo, tenho sido fiel, nada tenho feito eu de errado, eu conheço o Senhor. Se eu disser que eu não conheço, eu estou mentindo. Jó se defende da melhor maneira possível de todas as acusações. Pastor Américo, qual o suprassumo disso tudo? Os homens veem como homem, e Deus age como Deus. Não importa o que está acontecendo, nós temos que nos manter de pé. Ah, pastor Américo, é fácil? Não era, não. Não era. Vê lá se foi fácil para Jó. Vê quantas vezes Jó dá-lhe uma palavra que diz assim: ó, eu preferia morrer. Um aborto foi melhor do que o meu nascimento, porque se eu nasci para viver essa maldição, eu preferia ser abortado, morrer. Na hora que eu saí da vulva da minha mãe, eu queria morrer, estar morto, para ir embora, porque passar por esse sofrimento, por essa humilhação toda, Jó está sofrendo, porque Jó é um homem, mas a batalha em torno da vida de Jó transcende o pensamento do próprio Jó e dos homens, das pessoas que estão vendo. A batalha em torno da vida de Jó era espiritual, era do espírito para a carne. Essa é a pior batalha que um homem tem de enfrentar, aonde o diabo bagunça você, te arrebenta. E qual a explicação que Jó ia dar? Ah, eu não sei, eu queria, Jó, por que caiu o fogo do céu, Jó? Do céu, Jó, caiu o fogo do céu. Como que diz? É de Deus, fogo de Deus. Veio do céu, é de Deus, que é um meteorito na cabeça do cara, matar o cara, um granizo na chuva, matar o cara. Foi Deus que não, foi força da natureza. E só cai granizo hoje por causa do pecado da humanidade, da ganância, está destruindo a natureza. Por isso nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Então é fácil a gente condenar tudo que a gente vê que não conseguimos entender. Aquilo que eu não entendo está errado, é do diabo. Falhou, é o imundo, é imunda, não pode, não merece. Quando a ignorância fala, o homem age como um bruto. Nós estamos vendo isso acontecer lá em Israel. Aquilo foi brutalidade, entrar na casa das pessoas, matar velhos, crianças, senhoras, degolar as pessoas, tacar fogo. Agora Israel está reagindo, as pessoas, nossa, está morrendo, gente, vai morrer mais. Agora tem que desenterrar os ratos todos para ficar livre daquela maldição. Se der paz, vai ter a maldição sempre lá. Então quando a gente vê certas coisas acontecer, a gente quer entender da nossa maneira. A gente quer ter pena como ser humano. A gente quer condenar como juiz humano. Mas
dentro dos fatos, quando hoje nós podemos pregar, né? Pastor Américo, ó, se sentindo aqui, Pastor Américo é tão pecador como os amigos de Jó. Pastor Américo é tão pecador quanto você que está aí. Quantas vezes eu me pego, às vezes, falando coisa que eu não devia falar, pensando coisa que eu não devia pensar, aí depois eu paro, pondero e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou só um homem comedor de arroz e feijão. Daqui a pouco eu passo para a eternidade, até que tu volte eu vou ficar lá. De mim nem mais vão se lembrar daqui a 6, 7, 8 meses, um ano, acabou a minha existência. Mas o Senhor permanece para sempre. Eu sei que um dia o Senhor se levantará e eu verei de novo a minha vida de volta aos seus olhos. Jó falou isso. Então é fácil a gente condenar todo mundo pelo que está acontecendo. Mas quando nós olhamos hoje para o plano, Jó 42, versículo 1, diz que nenhum, Jó agora vai entender, lá na frente, depois Jó vai entender tudo, quando Deus vai se revelar, Deus vai vir, Jó, eu ouvi tudo, ó, cuidado com o juízo que tu está fazendo. A Bíblia ensina, mas a gente insiste em não aprender. Eu ouvi tudo que os teus amigos fizeram, não gostei nada do que eles falaram, momento nenhum, mas eu vou te abençoar por ele. Ore por eles, eu vou orar por eles. Aí Deus, os camaradas estão tudo indo embora, com os bolsos cheios de dinheiro, com a boca cheia de juízo sobre a vida de Jó, e Deus vai falar para ele assim, ó, volta lá no meu servo Jó e abençoa ele com uma bênção tão grande que quando ele, olha que era a quantidade de amigos que estava em volta de Jó, abençoa cada um de vocês, vai dar uma bênção a ele, que ele vai até se desmanchar, ele vai nem acreditar, mas você vai abençoar, porque tu tem, tu vai dar, ainda vai sobrar muito para tu, que eu vou te dar em dobro. Volta lá, porque Deus quando manda tu dar, porque ele vai te dar muito mais. Aí eles voltam tudo quietinho, né? Agora Deus vai fazer com que eles entendam o que estava acontecendo. Jó não entendia. Nós só entendemos porque Deus revela, está escrito. Por que Deus revela isso? Para que a gente possa ponderar nos nossos juízos como ser humano sobre o outro. Porque as pessoas estão vivendo realidades, fatos em suas vidas, que muitas das vezes é o diabo que está fazendo para tentar parar, para tentar amarrar aquilo, porque está sendo exemplo, está sendo um marco, está sendo um púlpito, um palanque armado diante dos homens, como um exemplo, como um farol, olha lá, quero ser que nem aquele homem lá. Hoje, os imbecis, os idiotas, os arrogantes, os brutos, olham para os criminosos, para os assassinos, e acham bonito. Tu vê que as pessoas mataram pessoas inocentes, civis em Israel, e telefonava, pai, acabei de matar 12 israelitas, matou 2 crianças, matou uma velha e um rapaz, e orgulhoso, negando para a família, dizendo, quando o exército de Israel entrou lá, cadê os valentes? Correram tudo, e os que ficaram morreram. Que é fácil matar gente inocente, é fácil matar pessoas que não podem defender, covardes, simples covardes. Mas quando você pega a realidade da vida, ó, eles, ó, como meu pai dizia, ó, meu filho, correram, porque não são pessoas que são seres humanos de raciocínio, não são corajosos, são covardes. Então quando a gente olha e vê certas atitudes, e a gente não consegue entender que os homens estão seguindo o conselho de homem, mas quando as escrituras nos mostram um fato como esse, é para nós ponderarmos. E tem gente aí que descobre o que o diabo está fazendo com o outro. Sabe o que é que ele faz? Se está na empresa, ou se tu está na igreja, se tu é pastor, ou se tu tem algum cargo na igreja, ou até mesmo na empresa, a pessoa descobre algo da sua vida particular. Ao invés de ele ponderar, ser sábio, orar primeiro e ver o que pode se fazer para melhorar, tirar você para ele, não, ó, pega, traz para cá, manda embora, vai tirando, mete o pé, tira, pum, pá, pum, vai jogando. Meu filho, prepara, porque para o soberbo a queda é certa. Primeiro a soberba precede a queda, a ruína. Deus muitas das vezes bota um cachorro do teu lado, cachorro que eu digo, uma pessoa toda lascada, toda quebrada,
para ver qual é a sua atitude. Tem uns pregadores, desculpe a força de expressão que eu vou usar, safado, que prega nas igrejas e na internet, que diz que quando você vê alguém ferrado, deixa ele se ferrar, porque é Deus que está tratando dele, é o Deus das trevas, que é o Deus dele lá, que está acusando os outros. Eu já vi pessoa pregar isso de púlpito, e eu ficar escandalizado, falar, Deus, isso não é o teu evangelho. Tu vê o cara arrebentado, tu tem que ter sabedoria para ajudar. Ora, Deus, ainda mais se for ministro, se for empresário, vê o que está acontecendo, vê se realmente a coisa merece você ir lá. Primeiro vê, não deixa para lá. Agora, se faz parte da panelinha, até o adúltero e o prostituto que adultera, o cara adultera, tem a esposa adultera, ele comete adultério uma vez, dá um perdão, depois comete adultério outra vez, aí unge o cara pastor. Eu já fui igreja, eu já vi igreja que fez isso. Então, por quê? Faz parte da panelinha, faz parte da sujeira. Então, não pode, traga cá, bota aqui. Isso é um peso e duas medidas. Deus é justo. Então, o que a gente tem que fazer? Olha o cara caindo, vamos, não, deixa para lá. Deus está provando, deixa para lá. Esse evangelho pregado aí é falso. Primeiro você olha, tem a sabedoria. Você tem um Deus que fala, Deus que tem diálogo contigo. É um Deus que te dá visão, é um Deus que te dá sabedoria por princípios verdadeiros. Faz uma análise, estuda. Pondera primeiro antes de você condenar, porque às vezes Deus está te provando para ver se deixa você cair no abismo ou para ver se tira você do abismo. Aí você, com a sua atitude arrogante, de orgulho, você mete o pé e joga o cara no abismo. O próximo a cair no mesmo lugar que aquele caiu é você, porque Deus te provou e você foi mal, não passou no teste, não passou na prova, estava como os amigos de Jó. E Deus ainda foi misericordioso com os amigos de Jó. Foi lá e falou com eles, volta lá e abençoa meu filho. Volta lá. Com certeza eles abençoaram e Deus abençoou eles por causa da obediência. Porque Deus provavelmente viu falha naqueles homens, mas não injustiça no coração. O que acontece hoje? É isso. Hoje, quando nós pegamos o livro de Jó e lemos, ponderamos e pensamos, nós vamos ver, tem muita gente hoje. Não precisa de ser rico, não precisa de ser bilionário, não precisa de ser pastor, presbítero, diácono, não tem necessidade do camarada ter algum cargo eclesiástico. Ele pode ser até uma pessoa comum, sem cargos, sem responsabilidade, mas ele está vivendo a realidade dele. Muitas das vezes o diabo está lá intervindo na vida daquela pessoa, está fazendo ele ser traído, envergonhado, injustiçado. O diabo está trabalhando, está batendo e Deus está sustentando. Se você olhar para a vida de certas pessoas, se você tiver conhecimento, se você for sábio, você vai ver, há muito esse camarada tinha que ter desistido, há muito esse homem, essa mulher tinha que ter parado, há muito essa empresa já tinha que ter fechado, olha quanta trombada, mas está lá de pé. Por que está de pé? Deus tem sustentado. Porque Deus tem sustentado. Se nós somos pessoas retas, se nós somos pessoas que andamos com Deus, estamos passando por provações, então temos que entender, estamos dando brecha ou tem pessoas à nossa volta dando brecha? No caso de Jó, Deus vai dar o testemunho, meu servo Jó, reto, justo e fiel. Por que Jó vai sofrer? Porque o diabo estava morrendo de inveja de Jó. A inveja espiritual é a pior inveja que existe no mundo dos homens e no mundo espiritual. Foi por ela que Satanás caiu e é por ela que ele tenta destruir todas as pessoas. A inveja de Satanás, da integridade de Jó, fez o diabo usar tudo que ele podia em torno da vida de Jó para destruir Jó. Quando ele vê que não consegue, ele vai ter um diálogo com Deus. Ele é folgado, ele volta lá com aquela cara de peroba e Deus já sabia o que ele queria. E ele vai vir, agora aqui eu vou fazer o papel, conjecturado do diabo. O cara não negou não, tá lá. Firme, mas também ele só é firme porque ele te conhece. Tu dá tudo para ele.
tu cerca a casa dele com essa cerca de proteção, essa sebe, essa cerca, tu protege, deixa eu tocar em tudo que ele tem. Já toquei, não deu resultado. Pele por pele, olho por olho, dente por dente. Deixa eu tocar na saúde dele, para tu ver se ele não vai te, ter um sarrafo de você. Mas deixa eu tocar lá. Aí Deus olha pro diabo assim, rapaz, tu merece cair com a boca no pau mais uma vez. Vai lá, toca na saúde dele, mas na vida não. Não tem autoridade de tocar na vida. Vai lá, o diabo veio e botou a pior moléstia que tinha na época. Jó começa a ficar doente, não teve doença nos seus órgãos vitais, mas todo o seu corpo estourou umas doenças purulentas, cheio de pus, ferida por todo lado. As moscas posavam, botavam fezes e dava bicho. E a solução naquela época para resolver o problema foi se cobrir de cinza, porque a cinza não deixa a mosca posar. Ah, pastor, por que Jó se cobria de cinza? Aí tem gente que prega, não, Jó se jogava cinza sobre ele, que Jó estava se humilhando diante de Deus. Pode até conjecturar para isso, mas não era. Jó jogava cinza na cabeça, cabeça cheia de ferida, ombro cheio de ferida, braço cheio de ferida. As mãos de Jó era tudo cheio de ferida, corpo cheio de ferida, as nádegas de Jó tinha ferida, Jó fedia, Jó jorrava um líquido que quando você tem a tua ferida sai, quem já se machucou sabe, ele jogava cinza ali para cinza colar para a mosca não botar ovo lá. Ah, pastor, meu Jó estava lá sofrendo. Quando Deus viu, agora chega. Aí Deus desce e se revela a Jó. Lá no livro de Jó, nas suas escrituras aí, como na minha que está aqui, 42, versículo 1, aí Jó vai deixar um testemunho, depois do capítulo 14 até o 42, Jó está se defendendo e depois Deus começa a vir em defesa de Jó, Deus começa a falar. Aí Jó vai conhecer ao Senhor que vai vir para ele no redemoinho. Deus começa a se manifestar e vem conversar com Jó de face. Jó está lá fedorento, cheio de ferida, e Deus está conversando com Jó de face. Muitas das vezes tu vê um indivíduo sofrendo, ser acovardado, ser injustiçado, e tu está vendo Deus da prosperidade, tu está vendo Deus fazer aquela pessoa realizar coisas que tu fica, mas como é que pode? Olha a vida do cara, o que o cara está fazendo? É porque Deus está ali, tem um tempo determinado para tudo debaixo do céu, e Jó não sabia disso. Jó está lá pensando que Deus é só dinheiro, prosperidade, posição social. Não, Deus é comunhão com Ele na sua íntima santidade. Deus é um Deus que santifica caráter. Quando Deus nos santifica, quando a gente fala de santidade, é caminhos perfeitos, caminhos retos que nós devemos escolher, mesmo sendo imperfeito. As imperfeições são em mim, o desejo do pecado está em mim, toda hora, todo dia, todo momento, mas o querer fazer está em mim. Mas eu digo para ele, não vou fazer, porque eu tenho um princípio que rege a minha vida, está escrito aqui. Quando isso estiver na sua vida, você dizer, não, eu prefiro servir isso, prefiro fazer essa vontade. Aí Deus começa do céu fazer assim para você, ó. Opa, ali tem alguém que chama a minha atenção. Quando o diabo chega diante do Altíssimo, Deus fala assim, um exemplo, vamos conjecturar, o diabo está falando com Deus, agora eu estou no lugar de Deus. Olha lá, tá vendo teu servo Jó, tu dá tudo a ele. Deus olha assim, ó, tu viste lá o meu servo Jó, olha lá, homem justo, fiel e reto, íntegro em tudo que faz, muito me agrada o meu servo diabo também, tu dá tudo para ele. Satanás insinuou para Deus que Jó só era fiel porque recebia bens. Tem muita gente que está na igreja hoje, só quer ser fiel a Deus, ó, eu vou dar, esse dízimo não é dízimo, isso aí tu está colocando dinheiro na obra, já vou logo falando, não é? Se tu colocar o dinheiro na obra, a obra vai usar, a obra vai crescer, a obra vai enriquecer e você vai permanecer na mesma. Porque quando você dá dízimo visando o aumento da sua prosperidade, não é dízimo,
é negócio, e Deus não faz negócio com o pecador, porque pecador é pecador, não tem condição de mover a mão dele, principalmente pecador avarento e ganancioso. Deus não faz. Agora, quando eu sou dizimista, porque eu sou adorador, Senhor, eu quero dar o dízimo. Eu sei que o dízimo de lei acabou, mas Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, nem lei existia. E se a ordem sacerdotal de hoje é segundo a ordem de Melquisedeque, eu quero ser como Abraão, como Jacó, como Isaac. Eu quero te dizimar e te ofertar de todo o meu coração, porque eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu possuo vem das suas mãos, e eu quero ser parceiro seu nesse ministério do crescimento do teu reino. E você dizima sem intenção de lucro, prepara e aumenta as estacas da tua tenda e abre a sua aljava, porque Deus vai derramar bênção. Agora, esse povo que dá dízimo, porque ele quer 10 vezes mais, 100 vezes mais, Deus não tem parte contigo, não tem negócio contigo. Teu dízimo vai abençoar a obra, mas você não vai ser abençoado pelo teu dízimo, não vai. Por isso tem muita gente que dá dízimo, já chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu sou dizimista e olha a minha vida. Eu fico olhando assim. Como eu ouvi esse ministério que não era meu ministério, eu estava lá ajudando, eu ficava olhando para a pessoa assim, aí dava vontade de falar: culpado é o teu pastor, que se diz presidente, que não te ensina, ele te mantém na ignorância porque ele quer teu dinheiro, ele quer você ganancioso. Mas quando nós somos pastores, nós ensinamos de verdade. Você não é obrigado a dar dízimo, não. Agora, se você for adorador, tu é dizimista. Se você não for adorador, tu não é dizimista. Pastor Américo, não é forçação de barra? Não estou forçando. Se você quer ser só crente, frequentador de igreja, dá glória a Deus e aleluia, Deus vai receber teu glória a Deus e aleluia. Agora, se você quiser ter uma experiência maior, adore ao Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você possui. E Deus ainda diz assim, adore ao Senhor de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então você entenda aí, seja adorador. Você pode dizer: não quero dar. Então não exija nada de Deus. Mas se você faz por adoração, também não exija nada dele. Simplesmente vai acontecer, porque é princípio espiritual imutável. Eu não posso fazer você fazer as coisas para Deus com interesse. Você estende a esquerda com a direita assim, já esperando alguma coisa. Estou te ensinando isso? Não. Se tu der, não espere nada, mas dá de todo o coração, que você vai ver se Deus é poderoso ou não. Então, quando nós estamos olhando a realidade na vida de Jó, e ele vai ter aquela experiência com Deus, ele vai ver Deus se manifestar para ele, Deus vai descer ao nível do impuro, porque Jó ali está como impuro. Um sacerdote não pode, segundo a lei levítica, ele não podia nem encostar no corpo de um morto. E se tivesse alguém com lepra, nem perto ele podia chegar, que só em chegar perto contaminava. Deus vem antes da lei e mostra a sua misericórdia. Ele desce ao nível de Jó, que estava cheio de feridas. Não era lepra, era como a lepra. Eram as úlceras, umas feridas profundas que fedia e saía pus constantemente com um líquido que dá quando há inflamação. E ele jogava a cinza ali para as moscas não pousar sobre ele. Deus desce e fala com Jó de face: tu é meu servo, eu te conheço. Agora eu vou conjecturar para ele entender: eu te conheço, fica tranquilo, não dê ouvido aos teus amigos, porque eu sei quem tu és. Aí quando Jó vai ter experiência com Deus, Jó lá no capítulo 42, versículo 1, ele já entra rasgando com a espada da verdade, da revelação de uma mente saudável, sadia, salutar, porque Deus o curou. Ele vai dizer então respondeu Jó ao próprio Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus projetos e planos pode ser frustrado. Depois dessa palavra aqui, eu quero dizer para você assim, não se preocupe, eu sei que há momentos que dói demais. Tem muita gente que prega aquilo que nunca viveu. Tem muita gente que prega o que ele nunca passou. Ele prega só como um artista, né? Tem muito artista pregando aí. Mas tem gente que prega porque viveu. Não olha para o que aconteceu com você. Creia que Deus é maior do que isso tudo. Jó tinha tudo para chutar o balde, mas a resposta de Jó, a sua mulher,
é a resposta que nós temos que dar para o mundo e para o diabo hoje. Deus me abençoou, se Ele está permitindo ser tirado, quem sou eu para dizer alguma coisa contra Ele? Então eu vou glorificar a Deus com aquilo que Ele está me dando. Aí a Bíblia vai dizer assim bem claro: ei, escuta aí, profeta, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz. Ser fiel no pouco, que no muito, Deus fala, eu te colocarei. Se você está com a tua empresa hoje, tem um cara lá te roubando, te arrebentando todo, e agora você está tentando se livrar, olha para Deus e fala: Senhor, eu fui culpado, foi isso que eu escolhi, porque eu não te consultei na época, quando ele entrou aqui, ou quando ela entrou aqui, ou quando ele ou quando ela entrou na minha vida. Eu fui pela força da minha natureza, eu ainda não tinha comunhão contigo, mas agora eu tenho. Aí Deus vai olhar para você, vai aparecer, vai se manifestar e vai falar: opa, Deus vai se levantar do trono. Vamos conjecturar, Deus se levanta do trono e fala: agora chamou a minha atenção, mas agora eu te conheço, Senhor, vem em meu socorro. Olha aqui o que está acontecendo. O que vai chamar a atenção de Deus são as suas atitudes, são as suas escolhas. O que você escolhe? Chutar o balde ou falar assim: não, meu Deus é maior do que isso tudo? Eu vou sentir a dor, eu vou ser humilhado, eu vou ser pisado, eu vou ser acovardado, mas vou continuar sendo o homem, a mulher que eu sou, vou continuar sendo o patrão que eu sou. Eu sei que Deus vai me colocar em lugares altos, eu sei que Deus vai me prosperar, eu sei que Deus vai me dar muito mais, infinitamente mais do que aquilo que eu perdi, do que meu pai sempre dizia: Deus tem muito para te dar, mais do que o diabo levou de você. Se o diabo levou 100, prepara que Deus te dá 1000. Agora depende da sua posição, do seu posicionamento, de como você vai se posicionar diante daquilo que está acontecendo com você. É isso que move a mão de Deus, é isso que move os céus em teu favor. O diabo está descendo porrete e você está lá apoiando e está só quieto na sua. Às vezes as pessoas estão pensando que tu é trouxa, tu é bobo não, você dá valor àquilo que as pessoas não veem, mas você vê. Você valoriza aquilo que as pessoas não podem compreender, mas você compreende, porque Deus te fez compreender. Então o que tu vai fazer? O que eu vou fazer? O que tu vai fazer? O que ela vai fazer? Vai chutar o balde para agradar a plateia, para bater palma na sua desgraça? Não. Levanta a tua cabeça e creia, Deus é poderoso. Eu lembro uma vez que eu não tinha casa para morar. Já estamos encerrando, falta 10 minutos. Obrigado, irmão. Eu não tinha casa para morar, já tinha meus filhos, minha família. Aí eu falei assim: Senhor, e agora? Foi no começo da minha vida, né? Até de como cristão. Eu falei: Senhor, não tenho emprego, não sei ler direito, não sei escrever. Está me olhando para você hoje aí? Falei assim com Deus, falei: ó, Deus, subi no monte aqui perto, falei: Deus, ó, não tenho emprego, não estudei o bastante, não sei ler direito, não sei escrever, sou um estúpido e ignorante, mas eu vim aqui pedir ao Senhor para me ajudar. Eu preciso da sua ajuda, eu tenho que dar comida para minha filha, comida para minha mulher, e não tenho casa para morar. O que o Senhor vai fazer por mim? Me ajuda, por favor, eu preciso. Aí vim para casa. Vim para casa, passei uns 15 dias, meu pai me chamou: assina aqui. Eu não sabia, né? Só sabia assinar meu nome, né? Tinha uma letra feia, que depois, quando Deus me honrou, que eu fui lá assinar para tirar um dinheiro que eu tinha no banco, na caderneta de poupança, acho que era Cominde, lembra? Cominde que tinha aqui em Campo Grande, até esqueci, acho que era Cominde que falava. Um banco que faliu aí. Aí eu fui lá para pegar aquele dinheiro. Quando eu assinei, eu já não é o senhor não. Olhou a assinatura, não é o senhor não. O senhor? Aí olhou, falei: não, olha aí, cadê a tua identidade? Identidade, CPF. Pegou e levou lá dentro, trouxe, aí veio o outro gerente, me olhou. Aí, não, porque aí o outro falou, eu também estava nem maldando. Ele falou: não, senhor, é a sua assinatura. Aí eu falei: não, essa assinatura aí é quando eu tinha 18 anos. Foi quando eu casei. Agora eu já estou com 30 e poucos anos. Aí ele,
Eu falei, eu comecei a trabalhar minha escrita no caderno de caligrafia e tal, aí eu dei uma melhorada na minha letra, né? Na época eu estava escrevendo bastante, que eu estava até no seminário. Aí ele falou, não, o senhor vai assinar aqui, assina essas 3 assinaturas aqui, fica aqui que nós vamos trazer, vamos analisar teu documento, tudo direitinho. Ele foi, analisou, bateu lá, né? Deve ter entrado no negócio de CPF, tudo, olhou tudo. Eu falei, sou eu, tá aí, eu abri essa caderneta, eu tinha 15 anos, agora eu tenho 30 e poucos anos, eu tinha 32 anos aproximadamente. Eu falei, mais ou menos. Aí eu falei, então o senhor vê, não, o senhor vai levar. Eu assinei lá e peguei, mandei transferir até para o Bradesco. Eu abri uma conta no Bradesco. Eu transfere para o Bradesco, ele foi, transferiu, já está na conta do senhor. Eu falei, não, tudo bem. Legal, saí de lá, vim para casa, porque o tempo faz as coisas mudarem. Por que eu estou falando isso para você? Você é um projeto de Deus. Não se veja como um pobre coitado. Que me roubaram, eu perdi. Não, você é um projeto de Deus. Nenhum dos projetos de Deus pode ser frustrado. Você é um projeto de Deus. Deus te deu vida, não para te destruir na sarjeta, para que você se deixe ser vencido pelo mal que veio por você. Se o mal está em você, não é Deus que está enviando. Ou você deu um erro no seu trajeto, ou o diabo está aproveitando esse erro, ou o próprio diabo está investindo em você para roubar a sua vida, roubar a sua fé, destruir a sua carreira nesse mundo. Então se levante, se agigante, o Senhor é contigo, você é um projeto de Deus, a sua empresa é um projeto de Deus, o seu casamento é um projeto de Deus. Não deu ouvido à plateia, Jó não deu ouvido a nenhum dos amigos dele. Por quê? Jó conhecia a sua integridade com Deus. Jó não estava nem aí porque as pessoas estavam falando, que a turma estava achando. Jó tinha a sua integridade com Deus. Se aquele povo abandona Jó, o Deus de toda a terra ia fazer algo que ia levantar Jó novamente, ia dar tudo em dobro a Jó, como deu. Assim como Deus abençoou Jó por causa do seu posicionamento, das suas escolhas de não negar a Deus, de não chutar o balde, Deus vai honrar você, Deus vai honrar sua família, Deus vai honrar sua empresa, Deus vai honrar seu casamento, Deus vai honrar sua casa, Deus vai honrar a sua vida, a nossa vida e a minha vida. Eu creio nesse Deus, eu recebo essa palavra, eu recebo essa bênção, que eu estou pregando aqui para você e também pregando para mim, porque Deus fala lá, mas fala cá também. Que o Espírito Santo te abençoe rica e abundantemente. Um grande abraço, a paz de Cristo, que Deus te abençoe, que o Senhor possa te enriquecer. Mais uma vez vou reforçar o pedido, ajude-nos na campanha do quilo. Temos uns irmãos que estão ligando, às vezes teve um mês, uns 3 meses atrás mais ou menos, se eu não me engano, tivemos que, levantamos uma oferta para compra de remédio e tal, mas agora estão passando necessidade, e a Bíblia fala, né, e até o povo aqui no Brasil tem o costume de falar, quem tem fome tem pressa. Então nos ajude para nós podermos ajudar essas pessoas. Traga seu quilo, se você puder doar uma cesta básica, doe. Se você puder doar 1 quilo, doe. Se você quiser dar uma oferta, dê. Que o Senhor possa te abençoar rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. A paz do Senhor e até a próxima mensagem, até o próximo culto, no nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.